Freud era um médico neurologista que, seguindo os profissionais de sua época, usava a hipnose e a sugestão no tratamento dos distúrbios mentais ou de doentes mentais. Enquanto trabalhava em Viena, capital do Império Austríaco, com o médico Breuer, soube por ele do caso de uma paciente que apresentava sintomas de histeria. Breuer contou a Freud que a paciente lhe sugerira um método de tratamento no qual falaria sobre os problemas diários, porque isso trazia alívio aos seus sintomas. Freud passou então a empregar esse procedimento com seus pacientes em lugar da hipnose e da sugestão. Fazia com que o paciente relaxasse num diva e respondesse suas perguntas. A partir de então, Freud foi abandonando as perguntas, mas de vez em quando interrompia a paciente com palavras soltas e pedia-lhe que falasse a primeira palavra que lhe viesse à cabeça, ao ouvir o que ele dissera. Freud percebeu que, ao reagir certas palavras, a paciente censurava aquela que lhe viera à cabeça por algum motivo ignorado por ela e por ele. Outras vezes a faziam lembrar-se de fatos da infância, ou a levavam a narrar um sonho que tivera a noite anterior. Pela conversa, pelas reações da paciente, pelos sonhos narrados e pelas lembranças infantis, Freud descobriu que a vida consciente de sua paciente era determinada por uma vida inconsciente, que tanto ela como ele desconheciam. Compreendeu também que somente interpretando a paciente chegaria a essa vida inconsciente, porque os pacientes sentiam-se interiormente ameaçados por alguma coisa dolorosa e temida, algo que haviam penosamente esquecido e que não suportavam lembrar, na forma de uma doença psíquica. O objeto central dessa análise era o estudo do inconsciente, tendo como método a interpretação e como instrumento a linguagem. Pouco a pouco, analisando seus próprios sonhos, Freud percebeu que muito do que acontecia com os pacientes também ocorria com as pessoas sem problemas psíquicos. Assim, além da psicanálise como terapia, desenvolveu uma teoria geral do inconsciente e da vida psíquica de todos os seres humanos. O criador da psicanálise, Sigmund Freud, escreveu que o ego humano foi ferido 3 vezes. Primeira, quando Copérnico provou que a Terra não estava no centro do universo. Segunda, quando Darwin provou que o homem e a mulher têm um ancestral em comum com outros primatas. Terceiro, foi causado pelo próprio Freud com a psicanálise ao mostrar que a consciência é a menor e a mais fraca parte de nossa vida psíquica. A alienação social é entendida numa teoria do conhecimento espontâneo, que forma o senso comum da sociedade, através de qual são imaginadas e formadas explicações como é percebida pelo olho humano e vivida pelo indivíduo. Esse senso comum social é o resultado de uma elaboração intelectual sobre a realidade, feita por pensadores e intelectuais que busquem compreender por meio da lógica seu ambiente, os quais explicam e definem o mundo desde o ponto de vista da sua classe dominante. Essa elaboração intelectual formada pelo senso comum é conhecida como ideologia. Por meio dela, o ponto de vista da classe dominante torna-se o ponto de vista das outras classes e a sociedade em si. A principal função da ideologia é dissimular e ocultar totalmente as divisões políticas e sociais e fazê-las passar por indivisão social e diferenças naturais. Isso nos leva a não dar importância à existência das classes sociais e a considerarmos iguais por questões de participação como membros de uma nação, pelo fato de ser humanos, pertencer a uma raça, etc. E passamos a considerar o fato de divisões sociais como algo natural e que as desigualdades sociais, assim como outros problemas sociais, não têm nada a ver com as divisões de classe e sim por diferenças, fraquezas e capacidades individuais. Também é conhecido como ilusão social. E o propósito é fazer com que cada indivíduo aceite sua situação e viva no conformismo de sua situação social, julgando a situação em que vive normal, natural, correta e justa, vivendo numa mentira que enxerga a diário e acreditando numa realidade falsa que aceita como verdadeira. A buscar compreender a alienação, Marx verificou que uma sociedade inicia porque organiza as relações sociais, a divisão do trabalho. Na luta pela sobrevivência, os humanos se agrupam para explorar recursos e para maior eficiência dividem as tarefas, por idades e sexo, sendo o homem adulto o chefe da família, e assim surge a primeira instituição humana, a família.
As famílias trabalham e trocam produtos entre si, e assim surge a segunda instituição social, o comércio, onde também ocorre a valorização de determinada família pela maior astúcia nas trocas. Assim também surgem famílias pobres que, por serem obrigadas a trabalhar para as outras, criam uma nova instituição, o trabalho servil, que resultou na escravidão. Quando famílias decidem se unir para controlar o conjunto, assim também excluindo outras, surge o poder político, que criou o Estado. Até essa altura já se cria outra instituição, a religião. Quando vários grupos começam a disputar por recursos e terras, assim surge mais uma instituição social, a guerra, onde uns se tornam escravos de outros. Com isso, Marx afirma que há uma divisão social no trabalho, no poder e na troca, por conta da riqueza. Isso torna-se cada vez mais complexo e grande, onde revelam a estrutura fundamental da sociedade. Esse conjunto ganha o nome de condições materiais. Materiais, pois se referem à economia, o conjunto de práticas não materiais nem divinas. Três fatores principais definem o modo de produção: a forma da propriedade ou dos meios de produção, a divisão social das classes e as relações sociais de produção. A história é a mudança ou transformação de um modo de produção para o outro. Tal mudança não se realiza por acaso, nem por vontade livre dos seres humanos, mas de acordo com as condições econômicas, sociais e culturais já estabelecidas. Também por isso, os homens fazem a história, mas não sabem que a fazem. Estamos aqui diante de uma situação coletiva muito parecida com o que encontramos em nossa vida psíquica, individual, tal como explicada por Freud. Assim como julgamos que a nossa consciência sabe ou pode tudo. Quando alguém diz que uma pessoa é pobre porque quer, porque é preguiçosa ou perdulária, o ignorante está imaginando o que somos somente por nossa vontade. Acredita que as organizações e a estrutura da sociedade, da economia e da política não exercem nenhum peso sobre nossa vida. A mesma coisa acontece quando alguém diz ser pobre pela vontade de Deus, e não por causa das condições concretas em que vivem. Ou quando fazem a afirmação racista, segundo a qual a natureza fez alguns superiores e outros inferiores. A alienação social é o desconhecimento das condições histórico-sociais em que vivemos e que são produzidas pela ação humana sobre o peso de outras condições históricas anteriores e determinadas. Há uma dupla alienação, ao mesmo tempo que não se reconhecem como agentes e autores da vida social e suas instituições. Os seres humanos julgam-se indivíduos plenamente livres. No primeiro caso, não percebem que instituem a sociedade. No segundo caso, ignoram a sociedade instituída, determinada pelos pensamentos e ações. A partir do fenômeno da alienação, podemos compreender o fenômeno da ideologia. Alienação. Para compreendermos a alienação, precisamos primeiro compreender o fenômeno da alienação social. Pouco a pouco, nós seres humanos nos esquecemos de que criamos esses seres e passamos a acreditar que eles nos criaram. Para Freud, quando as pessoas não se reconhecem num outro que elas mesmas criaram, elas se alienam. Por meio da alienação, os seres humanos criam ou produzem alguma coisa, tratam essa criatura como se ela existisse por si mesma e em si mesma. Não se reconhecem como seus criadores, nem se reconhecem nela. Marx não se interessou apenas pela alienação religiosa, mas investigou sobretudo a alienação social. Ele interessou-se em compreender por que os seres humanos acreditam que a sociedade foi instituída por vontade e obra de deuses ou pelas leis da natureza, em vez de perceber que eles próprios são os agentes que em condições históricas determinadas, criam as instituições sociais e instituições políticas. O conhecimento da origem e das causas de praxes leva o ser humano a atribuir um ao outro aquilo que na realidade foi produzido por sua própria ação.